Bom, nesse vídeo vamos ver mais duas ferramentas aí do grupo Sketch. Vamos ver agora a ferramenta Arco. Nós temos três tipos de ferramentas para estar executando um arco. Temos a primeira, arco tangente aqui. Como funciona essa ferramenta? Primeiramente, eu vou definir um ponto de referência, um segundo ponto de referência e o terceiro que vai definir, consequentemente, a partir dos dois pontos que eu tracei, o valor do raio desse arco, ok? Lembrando aí que eu necessito definir previamente esses dois pontos. Qual a utilidade principal dessa ferramenta? Por exemplo, vejamos aqui, temos duas linhas desenhadas. Eu vou primeiramente passar o cursor aqui e clicar na extremidade dessa linha aqui. Quando eu clico na extremidade dela, automaticamente, diferente da forma anterior, que eu executei através de 3 cliques, ele já desenha o arco aqui para mim e me pede duas variáveis, sendo o raio e o ângulo de abertura do arco. Como seriam essas informações? Por exemplo, vamos aqui, eu vou digitar o valor de 25 milímetros para o raio, pressionar Tab ou Enter, tanto faz, e vou definir o ângulo de abertura desse arco. Lembrando que a circunferência tem 360 graus e eu vou definir o grau que eu desejo. No caso aqui, vamos inserir 270 ou simplesmente clicar nesse ponto de referência. Ele vai pedir somente a direção que eu desejo, vou clicar para cá, só clicar com o botão esquerdo e fica definido o arco. Para estar editando esse arco, é muito simples, basta selecionar e alterar as variáveis, como por exemplo, eu vou mudar aqui para 180 graus ou 70 graus. Eu vou mudar o valor do raio para 100. Ok. Dessa forma, eu altero as variáveis. Lembrando que em função das relações estabelecidas aqui, tangenciando essa linha, como essa linha também, eu incluí esse plano aqui, acabou ocasionando essa alteração dessa forma, ok? Vamos ver a próxima aqui. Vou eliminar a linha que eu fiz. Vamos ver a ferramenta agora, arco por 3 pontos. Como funciona essa ferramenta? Ela é bem simples, assim como a anterior, eu definia com 3 formas. Se eu clicar livremente, vocês podem ver que ela é idêntica à ferramenta anterior. Clique em um ponto, clique em outro e com o terceiro eu defino o arco. Vocês podem ver aqui, ó, vou pegar novamente o arco tangente para comparar. Vocês podem ver que clicando livremente as ferramentas são idênticas. Mas quando eu vou clicar em pontos de referência, não é idêntico ao outro. O arco tangente eu já clicava em um ponto aqui e já projetava o arco. Aqui não. Eu vou definir esse ponto inicial. Eu vou definir o ponto B aqui. E logo após ele vai me pedir uma variável, que é o valor do raio. Ok? Então, resumindo, eu defini o início e o fim do raio, são pontos de referência, é importante frisar que são pontos de referência que eu cliquei, não foi num espaço livre. E agora é só definir o valor do raio. Automaticamente, com os pontos de referência, o valor do raio, né? Vou digitar aqui 41, Enter. E já define automaticamente o valor, né? Aqui acabou perdendo, vamos fazer novamente aqui. Acabou cancelando o comando, vou fazer novamente aqui, 41, Enter. Só clicar e definiu. Tudo bem?
Para edição, bem simples também, seleciono o arco e altero o valor das variáveis. O raio, por exemplo, para 20. Lembrando que, em função das outras informações, acabou deslocando a linha que eu tinha aqui, desenhada nesse ponto, ok? Isso, a forma como a edição vai ocorrer está associada a essas relações aqui, que a gente vai ver mais adiante, tudo bem? É importante ter atenção a isso. Vou apagar esse arco e vamos ver aqui o arco através do ponto central. Com essa ferramenta, ela funciona de forma bem fácil também, interessante. Eu clico em um ponto, observem aqui, eu vou clicar, sem clicar aqui, vocês podem perceber que o meu valor do raio aqui está alterando, só de arrastar o cursor do mouse. Ou seja, automaticamente quando eu clicar eu vou definir uma variável já, o raio. Quando eu clico aqui, eu arrasto, ele só vai me pedir o valor do ângulo de abertura desse arco, ok? É bem simples também e muito útil essa ferramenta. Então, diferente das outras duas, que quando eu clicava numa área livre, sem pontos de referência, elas comportavam da mesma forma, essa aqui não. Porque a partir do primeiro clique, eu defino o ponto central aqui do arco, seria o centro do arco, e clicando no segundo ponto, automaticamente eu defino o valor do raio. E dessa forma eu defini todas as variáveis do arco. Tudo bem? É isso aí. Vamos ver agora uma nova ferramenta. Só para fechar, a edição é da mesma forma que as demais. Tudo bem? Só clicou, selecionou e alterou as variáveis. Na ferramenta Curve, é uma forma de desenhar, digamos assim, como se fosse a mão livre, sem raio definido, sem uma referência definida. Ou seja, eu vou clicando, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. A partir do momento que eu quiser cancelar, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Cliquei e ele encerrou. Como vocês podem ver, é uma linha sem medida definida, uma linha livre. Se eu for cotar ela, clicar nesse ponto aqui, ele me dá o comprimento dela desenvolvido. Nas versões anteriores do Solid Edge, ele vai alternando entre os valores de raio. Se eu alterar aqui, clicar aqui, ó, vocês podem ver que ele não tem um raio definido. Cada ponto que ele passa é um centro diferente, um raio diferente. Então é uma linha livre, sem variáveis definidas exatas. Para edição, quando eu seleciono, se eu clicar nesses pontos vermelhos ou azuis, eu controlo a edição dessa linha, ok? Como vocês podem perceber, a edição dela é um pouco diferente. Quando eu, por exemplo, nesse ponto eu clico e arrasto, vocês podem perceber que altera até a projeção aqui, não apenas esse segmento aqui. Ela interfere nas outras partes. Observem, quando arrasta e solta aqui, alterou bastante a geometria. Então é uma linha, um recurso de desenho, digamos assim, a mão livre, né, onde o usuário aí tem uma forma bem dinâmica para trabalhar, sem medidas definidas, nada. Tudo bem? Se eu quiser definir o ponto inicial e final, por exemplo, passar o cursor aqui em cima, eu vou clicar aqui. Eu vou partir do terceiro clique, ele já projeta a linha para mim. Na hora que eu clicar aqui no final, eu vou clicar com o botão direito agora e ele ligou essa geometria. Vocês podem perceber aí. Tudo bem? Vocês podem perceber que essa área aqui está fechada. Se eu tentar inserir uma hachura aqui,
seria uma achura normal. Observem que tem uma achura aqui definida, ou seja, toda essa área aqui está fechada. Tudo bem? É isso aí. Para encerrar, close sketch e fica encerrado esse comando. Muito obrigado.